A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E neste terceiro trimestre da CPAD, a CPAD lançou para nossa classe uma edição especial, uma republicação que inclusive foi fornecida gratuitamente aí no site da CPAD, e diante disso a gente está disponibilizando para você no link na descrição desse vídeo, que tem uma proposta magnífica para a edificação da nossa alma e também a edificação dos nossos alunos nesse terceiro trimestre. Vamos tratar sobre um tema muito especial: o cuidado com as influências dos meios de comunicação. Vai ter muita coisa boa para a gente aprender juntos em nome do Senhor Jesus nesse terceiro trimestre. A lição de número 1 vai tratar sobre o seguinte assunto: as influências dos meios de comunicação, onde a gente vai abordar exatamente essa visão histórica sobre os meios de comunicação e vamos tentar observar isso também à luz da Bíblia. Eu espero que Deus em Cristo possa edificar você em nome do Senhor Jesus. Você, gente boa que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a compartilhar para você também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, coloca aí hashtag Glória a Deus, já começa glorificando a Jesus conosco aqui, e a gente vai estar aprendendo, mergulhando na Bíblia, aprendendo a partir da palavra de Deus sobre esses assuntos importantíssimos na nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição, ela tem um texto bíblico e vale a pena a gente observar isso. Nós vamos trabalhar hoje 3 objetivos específicos e um pequeno detalhe nessa republicação que a CPAD está trabalhando com a gente. A gente vai desenvolver com vocês pontos nessa lição para que você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, gente. Vamos em nome do Senhor aprender a respeito da palavra de Deus, mas antes eu quero lembrar você que a gente está deixando disponível no link na descrição desse vídeo todos os nossos trabalhos. Você vai conhecer as nossas lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, do terceiro trimestre, do segundo trimestre, curso para professor da EBD. Navega aí, deixa o likezinho, que Deus te abençoe. Vamos lá estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. As influências dos meios de comunicação. Esse é o tema da lição de hoje, lição de número 1 do terceiro trimestre da classe dos juvenis. E tem muita coisa boa para a gente aprender sobre isso à luz da palavra de Deus. É claro que é muito importante a gente observar o texto bíblico. A proposta da lição está apresentando para a gente a palavra de Deus, baseada na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Faça essa leitura com os seus alunos. Você vai perceber também que essa lição tem 3 objetivos específicos e vale a pena você dar uma observada nisso aí. E o primeiro ponto dessa aula de hoje vai tratar sobre o seguinte argumento: a era da informação. Esse primeiro ponto procura demonstrar para a gente que nós estamos inseridos em uma era da comunicação. Isso é tão interessante que esse boom informativo surge a partir do século XX. Quando a gente estuda, por exemplo, a história da Assembleia de Deus, no seu viés histórico, nós compreendemos muito bem que os nossos pastores pioneiros do nosso ministério assembleano, os missionários Daniel Berg, Gunnar Wingre, homens de Deus, junto também com a Frida, exerceram um grande ministério utilizando os recursos midiáticos da sua época. De acordo com a própria história, nós encontramos registros históricos que eles avançaram, utilizando os meios de comunicação mais modernos do seu período, que nesse caso eram jornais. Depois passam a utilizar também o rádio para poder publicar, anunciar a palavra de Deus. E é importante a gente observar isso aqui a partir de uma perspectiva histórica pentecostal, para também entender que a igreja está inserida nesse mundo que se encontra também nesse meio informativo. Nós percebemos também que nós estamos inseridos
inserido no meio de uma sociedade que busca em todo tempo a informação. A informação chega para a gente de forma muito rápida. E a gente percebe nesse viés histórico a evolução de vários meios de comunicação. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, os meios de comunicação dos dias do apóstolo Paulo eram os meios de comunicação conhecidos como cartas e epístolas. Os meios de comunicação que surgiram no decorrer da história são meios de comunicação que têm o objetivo de levar a informação além, levar a informação adiante. Você encontra, por exemplo, o surgimento do rádio, o próprio telefone em si, os próprios registros de pinturas que nós encontramos também têm o objetivo de serem métodos informativos. E hoje, na sociedade que nós estamos vivendo, nós encontramos exatamente essa manifestação através dos recursos da internet. Além do que, nós também temos esse acesso aos próprios jornais televisivos. Então tem muita coisa para a gente explorar sobre isso, sobre esses meios de comunicação e sobre essas influências que nós podemos também ser levados a partir desses meios. E a gente percebe que esses meios de comunicação, eles vêm exatamente para poder auxiliar o homem a partir de um conhecimento, a partir de uma informação que ele precisa ter. Mas o alerta da nossa lição é exatamente demonstrar para você que você não pode ser dependente ou ser viciado nesses meios de comunicação, mas em si, utilizar esses meios para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. De forma introdutória, a gente tem o objetivo de trabalhar isso com você, com os nossos alunos, em nome do Senhor Jesus. Você vai perceber também, dando sequência a isso, no nosso segundo ponto da lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento, que trata sobre o poder da comunicação. A comunicação é importante. Você percebe que Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, na primeira carta, versículo 1 ao 3, ele fala sobre a importância de entender esses meios de comunicação. E à luz da palavra de Deus, a gente percebe que a comunicação ela tem esse objetivo de levar a educação, de levar uma informação, de levar algo além. E a partir daqui nós podemos perceber, será que nós podemos utilizar os meios de comunicação para poder levar a palavra de Deus adiante, para poder compartilhar o Evangelho, para poder falar de Jesus nessa sociedade que sempre procura informação? É claro que sim, e é importante a gente levar aos nossos alunos, é importante a gente parar para entender, a partir da palavra de Deus, na Escola Bíblica Dominical, sobre essa riqueza que temos em mãos, essa ferramenta que traz essa influência que pode ser levada para o mal, mas ao mesmo tempo pode ser conduzida para o bem. E os meios de comunicação são ferramentas que nós possuímos exatamente para poder levar Cristo adiante. É essa perspectiva que você precisa apresentar para os teus alunos em sala de aula. O terceiro ponto procura alertar para a gente sobre outro argumento que é importante a gente trabalhar com os nossos alunos: a ação das trevas nos meios de comunicação. E entenda, o inimigo das nossas almas em todo tempo procura também ferramentas, procura meios para poder te levar para longe de Deus, para poder te afastar de Jesus. E ele utiliza esses meios de comunicação, utiliza essas ferramentas para o mal, para poder te conduzir ao pecado. Mas o objetivo de olhar para essa lição é exatamente demonstrar para você que você não pode condenar os meios de comunicação, mas você precisa olhar para esse recurso e ver nesse recurso a possibilidade de utilizar esse recurso para a glória de Deus, como os missionários, pastores da nossa igreja, fundadores da Assembleia de Deus utilizaram. Eles utilizaram o jornal para poder falar da doutrina da palavra de Deus. Eles utilizaram o rádio e hoje nós temos os meios de comunicação como TV e a própria internet para poder publicar Jesus, falar do Evangelho. E é claro que a gente precisa parar também para refletir que o inimigo das nossas almas tem o poder de iludir até mesmo os santos. Ele utiliza esses recursos como filmes, como por exemplo séries, como por exemplo esses recursos modernos que temos, como as próprias redes sociais, para poder afastar a pessoa de Cristo. Mas o nosso objetivo é justamente demonstrar para você que o inimigo ele utiliza esses meios para o mal, mas a Igreja de Cristo
também pode utilizar esses meios para o bem. Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra o inimigo das nossas almas. O texto bíblico dá a entender isso. Então, olhando para isso e tentando contextualizar exatamente em nossos dias, no meio dessa cultura pop a qual nós estamos inseridos, nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, que os recursos de comunicação são ferramentas e podemos utilizar esses recursos para a glória de Deus. Esses recursos devem ser ferramentas poderosas nas mãos dos nossos adolescentes, dos nossos juvenis, para a propagação do Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, está escrito que a gente precisa sim estar revestido de Deus, fortalecido no Senhor, utilizando a sabedoria do céu para poder apresentar o Evangelho, a palavra das boas novas para as pessoas, utilizando essas ferramentas para a glória de Deus. E diante disso, nós vamos avançar agora para o quarto ponto da nossa aula de hoje. Essa lição ela tem um diferencial que nós não encontramos aqui com as lições modernas que nós possuímos, que tem aquela questão exatamente da reflexão sobre o ponto, a ação do tópico 1, 2 e 3. Nessa não encontramos. Nós narramos ela para você, apresentamos ela para você nessa sequência de pontos. E agora o quarto ponto trata exatamente sobre outro assunto que traz uma reflexão sobre esse tema que estamos trabalhando com você. O cuidado com as más influências. Todo cristão precisa tomar esse cuidado. Independente se ele é adolescente ou adulto ou jovem, todos nós precisamos tomar esse cuidado com as más influências. E existem pessoas que são conduzidas pelo mal. Existem pessoas que influenciam você ao pecado, influenciam você a esse afastamento da presença de Deus. Existem pessoas que te influenciam às escolhas erradas. Existem redes sociais, meios de comunicação também, que te influenciam a tudo isso que te levam para o mal. Você precisa entender que você precisa peneirar. O que é isso? Você precisa retirar aquilo que agrada a Deus para a tua edificação e excluir exatamente aquilo que não agrada a Deus da tua sequência de informações que você possui. Por exemplo, se você está assistindo uma série que agrada a você, se essa série, por exemplo, tem um conteúdo que não é um conteúdo que você percebe que é um conteúdo agradável a partir do olhar cristão, não assista. Exclui isso. Procura algo que te traga uma edificação. Se você está assistindo um filme, por exemplo, e você encontra lá algumas cenas que você percebe que são cenas assim um pouco terríveis que te levam para o pecado, é importante você não assistir esse tipo de material. É importante você entender que existem situações que realmente foram feitas para conduzir a pessoa para o mal. E no olhar cristão, a gente precisa entender que a gente está inserido nesse mundo. E se você tem esse desejo, você gosta de assistir filme como eu, é importante a gente entender também que a gente precisa peneirar, retirar aquilo que não agrada a Deus e, claro, pontuar sobre aquilo que você está assistindo, sobre aquilo que você está acessando também. O jovem cristão, ele não acessa sites pornográficos. O jovem cristão não assiste conteúdos que são conteúdos terríveis, que trazem uma ideia de pornografia. O jovem cristão procura colocar para si edificações que lhe influenciam para a glória de Deus. E se eu estou até aqui contribuindo com você e se de alguma maneira você está entendendo essa perspectiva sobre essa lição, coloca aí nos comentários a tua participação, o que você está achando, coloca aí também #Glória a Deus, se Deus está falando contigo. Vamos então avançar agora à luz da palavra de Deus para o quinto ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o padrão divino. Qual é o padrão de Deus para o jovem cristão utilizar os meios de comunicação? Como o jovem cristão, o juvenil cristão, pode utilizar os meios de comunicação, os recursos dessas redes sociais para a glória de Deus? A Bíblia sempre aponta uma resposta para a gente e isso é fantástico.
O padrão divino demonstra pra gente que os meios de comunicação trazem um dinamismo para a nossa comunicação, para o nosso relacionamento com o outro. E, portanto, a gente precisa utilizar esses meios de comunicação para a glória de Deus, como eu já disse a você na ministração da aula de hoje. É muito importante a gente utilizar os meios de comunicação para o evangelismo. O evangelismo que nós chamamos de evangelismo criativo. Gente, um post no seu Instagram, no teu Face, na tua rede social, ajuda muito a compartilhar o evangelho. Hinos que edificam também ajudam você. Você percebe que textos da palavra de Deus também vão trazer uma edificação. Vídeos de pregações e ministrações que edificam a nossa alma também vão te ajudar. E claro, sempre se preocupando com o outro. Você pode mandar um WhatsApp para aquele teu amigo que já está afastado da igreja. Diga a ele que você sente falta dele nas reuniões da escola bíblica dominical, nos ensaios da igreja. Isso tudo demonstra pra gente que nós temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos. Quer ver um relato sobre isso? É o que está acontecendo exatamente nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social. A igreja está voltando o seu olhar exatamente para esses meios de comunicação para poder compartilhar o evangelho. Nós sabemos muito bem que durante um período a igreja não pôde realizar os cultos presenciais. E qual foi o recurso, qual foi a ferramenta que nós utilizamos? Os meios de comunicação, os meios sociais, as redes sociais para publicar Jesus, para compartilhar Jesus. E daí essa reflexão. A gente precisa olhar para essas coisas, olhando para essas coisas para a glória de Deus. Nós, aqui na nossa igreja, realizamos a ministração da Escola Bíblica Dominical através desses meios, de uma forma que os irmãos receberam uma palavra de Deus. Os nossos jovens e adolescentes procuraram aplicativos para poderem se reunir mesmo em suas casas, nesse isolamento social, para poder continuar aprendendo do Evangelho na Escola Bíblica Dominical. Tudo isso demonstra que nós temos uma ferramenta em mãos e devemos explorar. E aqui traz todo esse detalhe da aula de hoje. Como você está utilizando os meios de comunicação? Você está sendo utilizado pelos meios de comunicação ou está utilizando os meios de comunicação para a glória de Deus? Você está sendo influenciado ou você está influenciando pelos meios sociais? Eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Nessa lição, você vai perceber muito bem que ela traz uma reflexão, uma dinâmica que você pode fazer com seus alunos em sala de aula. Tá aí no link na descrição da aula de hoje. Se eu contribuir com você de alguma maneira, se Deus falou contigo, se essa palavra chegou ao teu coração, por favor, gente boa, deixa aí teu comentário, coloca aí hashtag tamo junto, que Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser.